Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Separei para essa rodada aí 7 jogos, como vocês sabem, começo de semana a grade não é tão favorável, mas consegui separar 7 jogos aqui para vocês que eu senti confiança e até uma praticidade na hora de analisar, né? Então vamos ter 7 jogos aí, e no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto, tá? Lembrando que nessa segunda-feira a gente não vai ter bilhete alavancagem, muito menos bingo, né, por conta da rodada, tá? Mas terça-feira, quarta-feira, quinta-feira a gente vai ter umas grades aí bem mais interessantes pra gente poder analisar melhor e possivelmente ter aí o bilhete de alavancagem pelo menos, tá, galera? Já vai deixando seu like aí no vídeo, que é muito importante, tá, galera? Vamos tentar buscar aí 500 likes nesse vídeo, eu conto com a ajuda de vocês. Quem ainda não for inscrito aqui no canal também, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, e deixa também seu comentário, tá? Qualquer comentário aí é válido para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais, né? Pode ser elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando aí do conteúdo que eu tenho lançado aqui, tá? Comentário aí é muito importante, até mesmo para eu melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, tá, galera? Para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver sobre o grupo VIP, seja de palpites e bilhete ou até mesmo de Shuribet, né? Que a gente tem um grupo VIP de Shuribet. Então você entra em contato lá que eu vou estar respondendo o mais rápido possível e tentar aí esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, até mesmo do mercado esportivo, tá show? E vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa segunda-feira, né, que possa ser aí uma semana muito abençoada pra gente, né, e uma segunda-feira muito lucrativa. E a gente vai ter aqui campeonato da Dinamarca, a Superliga, vamos ter campeonato da Turquia, campeonato holandês da segunda divisão, campeonato da Irlanda, primeira divisão, Série A da Itália, campeonato português e campeonato da Argentina. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é jogo que já começa à tarde, né, 2 horas da tarde, nosso primeiro jogo aqui, campeonato da Dinamarca Superliga, rodada 9, a gente vai ter o Randers jogando em casa contra o Nordsjælland. Esse jogo aí que, na minha opinião, é bem interessante para gols, tá? A gente vai dar uma olhada na classificação, a gente vai ver o Nordsjælland em quinto lugar com 12 pontos, vem de 3 vitórias seguidas, né? Tá numa sequência muito boa. E do outro lado a gente tem o time da casa aí, que é o Randers, tá aqui em nono lugar com 10 pontos, 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos, né? Tava numa sequência horrível e conseguiu quebrar, vencendo o Sonderjysk por 1-0 fora de casa, uma vitória importante, né? Mas é uma equipe que tem oscilado bastante nesses últimos jogos, né? O confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que tem um equilíbrio total, 2 vitórias para cada equipe e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? E como vocês podem ver, sempre costuma aí bater, ambos marcam e até mesmo mais de 2 gols e meio, né? Nos últimos 5 jogos, por exemplo, ambos marcam, bateu em 4 oportunidades e o mais de 2 gols e meio bateu em 4 oportunidades também. Então, um jogo muito interessante aí para a gente trabalhar nesse mercado, né? A primeira opção aqui a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Nordsjælland. Agora vamos aqui para o campeonato da Turquia, a gente vai ter aí o poderoso e querido Galatasaray jogando em casa contra o Konyaspor. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, válido pela rodada 6, e a gente vai ver que até o momento aí o Galatasaray está 100%, né? 5 jogos e 5 vitórias, somando 15 pontos na liderança isolada, ataque muito efetivo, né? 3 gols em média marcado aí por jogo, né? São 15 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. E do outro lado a gente tem o Konyaspor, né? O visitante aí que está em nono lugar com 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? A equipe fez apenas 4 jogos até o momento, né? Teve jogo aí que deve ser cumprido mais para frente. E a gente vai ver no confronto direto, né? Confronto direto são 4 vitórias do Galatasaray e 1 empate nesses últimos 5 jogos, né? Tá pagando um odd de 1,19 pro Galatasaray vencer, então não vale a pena pegar uma vitória simples, mas a gente pode estar pegando a vitória no primeiro tempo, né? Que se o Galatasaray ir com tudo em busca dessa vitória, vai vencer tranquilamente aí, logo no primeiro tempo aí já pode abrir aí um 2-0 ou 3-0, quem sabe, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Galatasaray.
Agora vamos aqui para a segunda divisão da Holanda, né, Países Baixos. A gente vai ter aqui o Jong Utrecht contra o Cambuur. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, válido pela rodada 7. E a gente vai ver a classificação aqui, né, galera? A gente vai ver o Cambuur aí tá em terceiro lugar com 13 pontos. Vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? Tá aí tentando buscar mais uma vitória para subir na tabela e quem sabe até mesmo aí terminar a rodada entre os dois melhores. E do outro lado a gente tem o time da casa, né, o Jong Utrecht, que tem apenas 2 vitórias, um empate e 3 derrotas, somando 7 pontos aqui em 13º lugar. Equipe que tem um ataque efetivo, porém a defesa muito vazada, né? São 10 gols marcados e 10 gols sofridos. Confronto direto a gente vai buscar aqui, a gente vai ver 3 vitórias do Cambuur e 2 vitórias do Jong Utrecht, né? E a gente vê aí que dos últimos 5 jogos, 4 jogos bateu aí mais de 2,5 gols. Então é um mercado muito interessante aí, especialmente se tratando do Jong Utrecht, que tem uma defesa bem frágil. A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida e a segunda opção fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Cambuur. Agora vamos aqui para o campeonato da Irlanda, divisão Premier, né, que é a primeira divisão. Rodada 10 a gente vai ter o St. Patrick's contra o Cork City. 3h45 da tarde esse jogo, né, válido aí pela rodada 30, e a gente vai ver que até o momento aí o time da casa, né, o St. Patrick's, está em quarto lugar com 43 pontos, né, se vencer vai 46, continua na quarta posição, mas ainda mantém viva a esperança aí de ficar aí entre os 3 melhores do campeonato no final, né. Já o time do Cork City, o último colocado, né, 4 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, somando 23 pontos. Bem provável de ser rebaixado aí o time do Cork City, né? Uma equipe que tem a pior defesa aí do campeonato, né? Segunda pior defesa, né? Com 50 gols sofridos, só fica atrás aí do Watford, que tem 52 gols sofridos, né? Mas é uma defesa bem frágil essa equipe visitante, né? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí 4 vitórias do St. Patrick's e 1 empate, tá, galera? Então aqui, favoritismo total pro time da casa, na minha opinião. Então a primeira dica que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? St. Patrick's para vencer, e a segunda opção a gente pode pegar aqui um mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo, o Campeonato Italiano Série A, né? A gente vai ter aqui a primeira divisão da Itália e vamos ter aqui Napoli jogando em casa contra Pisa. 3h45 da tarde, jogo válido pela rodada 4, né, início aí do campeonato italiano, e até o momento o Napoli 100%, né, podendo até pegar a liderança aí nessa rodada, né, já que o Juventus já jogou, né, e com isso o Napoli, que soma 9 pontos, pode chegar a 12, né, pegando aí a primeira posição que atualmente está com a Juventus. É uma equipe que vai fazendo um bom campeonato, né, na estreia acabou vencendo o Sassuolo fora de casa, depois venceu o Cagliari e no último jogo venceu fora de casa a Fiorentino, né, então tá numa sequência muito boa. O Pisa, por sua vez, não venceu ninguém até o momento, né? 1 empate e 2 derrotas, né? Somando apenas 1 ponto aí em penúltimo lugar. Só fica à frente aí do Lecce, né? Que já fez 4 partidas também, tem 1 ponto, porém tem um saldo de gol pior, né? São menos 6, enquanto o Pisa tem menos 2, né? Na estreia, o Pisa conseguiu um empate importante contra a Atalanta, mas depois perdeu 2 vezes, né? Para Roma em casa e depois perdeu para o Udinese em casa também. Então, assim, é jogo favorável demais aí para o time do Napoli vencer, né? Tá pagando aí uma odd de 1,32 para fazer aquela duplinha no bilhete, tá ótimo, né? E no confronto direto a gente vai ver aqui 3 vitórias do Napoli e 2 empates nos últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Napoli para vencer, e a segunda opção casa mais de 1,5 gols, Napoli para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Napoli. Agora vamos aqui para o Campeonato Português, Liga Portugal, né? Primeira divisão, vamos ter o Sporting jogando em casa contra o Moreirense. 4h15 da tarde esse jogo, válido pela rodada 6, e a gente vai ver aí, né, o time do Sporting até o momento aí com 4 vitórias e 1 derrota, 12 pontos, a mesma coisa aí para o Moreirense, né, que também vai fazendo um bom início de campeonato aí, com 4 vitórias e 1 derrota também aí, somando 12 pontos, a diferença é que o saldo de gol do Sporting é melhor, por isso que está à frente. O Sporting vencendo esse jogo vai a 15 pontos, então pode pegar a vice-liderança aí do campeonato nessa rodada, né, obviamente que tem equipes que ainda estão
jogando e vão jogar, né, que é o caso do Gil Vicente que está jogando, e o Benfica aí que ainda vai fazer sua sexta rodada, né. O confronto direto aqui, galera, a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Sporting venceu 4 vezes, o Moreirense venceu uma. Porém, pelo início de campeonato que vai apresentando aí o Moreirense, acredito que esse jogo aqui está mais interessante para gols, né. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção a gente pega aqui casa mais de 1,5 gols, no caso o Sport para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Sporting. Agora, nosso último jogo, né, o jogo da noite aqui, a gente vai ter Campeonato da Argentina, encerramento, 9ª rodada. A gente vai ter o Estudiantes jogando em casa contra o Defensa e Justiça. Esse jogo aí que, na minha opinião, está favorável para o Defensa e Justiça. Por quê, galera? O Estudiantes tem um jogo muito importante contra o Flamengo, pela Libertadores, jogo de volta, né? Primeiro jogo o Flamengo venceu por 2-1 em casa. O Estudiantes conseguiu arrumar um golzinho ali no finalzinho, né? E com isso, com certeza, o Estudiantes deve poupar jogadores aí, já pensando nesse jogo de volta, onde vai estar jogando em casa contra o Flamengo, né? Então, o Defensa e Justiça pode sim se favorecer disso. A gente vai ver que o Defensa e Justiça está em 6º lugar com 12 pontos, né? São 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Estudiantes tem 4 vitórias e 4 derrotas, não empatou ainda, né? E somando aqui 12 pontos também, porém, o time do Defensa e Justiça tem um saldo de gol melhor, né? Lembrando que aqui no Campeonato da Argentina o primeiro critério é o saldo de gol, né? Se fosse no Brasileirão, o Estudiantes estaria à frente pelo número de vitórias, que são 4 contra 3. Mas, enfim, a gente vai ver aqui o confronto direto. O Estudiante venceu 3 vezes e o Defensa e Justiça venceu 2, né? Então, assim, querendo ou não, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto. E como eu falei pra vocês, né? O Estudiante pode sim poupar jogadores aí por conta desse jogo de volta da Libertadores, né? Então, com isso, a gente vai com a primeira opção com a dica fora mais de meio gol. No caso, Defensa e Justiça para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção a gente pega aqui fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 para os Defensa e Justiça. Enfim, galera, finalizamos aqui os nossos palpites para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E lembrando aí, né, que como é uma rodada que a gente tem, assim, poucos jogos, a grade não tá tão favorável, a gente só vai ter o bilhete pronto aí da rodada, tá? Mas, acredito que a partir dessa terça-feira, quarta-feira em diante, aí sim a gente vai ter aí o bilhete de alavancagem e possivelmente um bingo para vocês, tá show? Agora eu vou estar deixando para vocês aqui o bilhete da rodada e ele ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo, Campeonato da Turquia, jogo entre Galatasaray e Konyaspor. A gente pegou aqui Galatasaray mais de 1,5 gols. Só que o Galatasaray tem que marcar 2 gols independente do resultado final, tá? Marcou 2 gols, é green, independente se vai ganhar, perder ou empatar, fechou? Aí o segundo jogo, Campeonato Italiano, Série A, jogo entre Napoli e Pisa. A gente pegou vitória da Napoli. Grande chance aí do Napoli continuar aí nesses 100% aí, especialmente jogando em casa contra o Pisa, né, com todo respeito, mas Napoli grande time e num grande momento. E o terceiro jogo, Campeonato Português, jogo entre Sport e Moreirense, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né, acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols e no primeiro tempo a gente vai assistir pelo menos um golzinho. Aí no final, o nosso bilhete aqui, galera, teve uma odd total de 2 aqui cravado, né? A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200,89. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e do bilhete que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando bastante aí. E quem puder ajudar também, compartilhe o link, né, desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, né. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço a todos vocês aí, uma semana muito abençoada, tá, galera? Que seja uma semana aí muito próspera para todos nós e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!